Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cirlei de Oliveira, eu sou massoterapeuta e eu hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito recorrente e que a nossa humanidade está sendo acometida. Lamentavelmente, nós chegamos num nível de industrialização, num nível de informatização, de tecnologia, que a gente perdeu um pouco a medida do que é ser essência, do que é ser natural e do que é viver uma vida mais simples e uma vida mais de acordo com a nossa natureza. Então eu vou desenvolver hoje um tema que está realmente trazendo sérios malefícios na vida do cotidiano das pessoas, meu inclusive. Vou trazer um exemplo que aconteceu há pouco comigo e eu quero que vocês possam estar mais inteirados sobre esse assunto para ter um olhar mais apurado, tanto para si como para os seus familiares, os seus próximos, os seus colegas, os seus amigos, e dessa maneira a gente poder interagir melhor e nos ajudar mais. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva, que isso vai me ajudar bastante. O meu canal é novo, o meu canal é pequeno, mas se eu quero que esse conteúdo chegue para mais pessoas, eu preciso muito da sua ajuda. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se puder dar um like também, isso me ajuda bastante. E mais, gente, se achar o conteúdo relevante e quiser compartilhar com os amigos, com os familiares, com seus contatos, isso vai beneficiar mais pessoas, porque isso é um tema muito importante para ser olhado, e a ciência está olhando, a neurociência está observando, a psicologia, a psiquiatria, do mal que está cometendo a humanidade. Eu vou simplificar, mas não é só a depressão. Hoje nós sofremos de ansiedade pelo excesso de informação, pelo excesso de redes sociais, pelo excesso de tarefas que nós executamos, por nós exigirmos de nós um olhar para o bom dia, para o vídeo que nós gostamos, para as palestras que nós preferimos assistir, para as aulas que nós temos agendadas, para atender determinadas demandas do dia a dia, aquelas corriqueiras como pagar contas, como atender um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, o trânsito que está exigindo bastante de nós. Hoje o trânsito toma muito do nosso tempo, tempo que é tirado da nossa família, dos nossos lazeres, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso descanso. Isso está levando a ter um dia muito mais curto, porque as 24 horas não estão sendo mais suficientes para que a gente consiga atender toda essa demanda que a vida nos coloca. Mas aí eu pergunto, será que é a vida que nos coloca ou nós gostamos do que a vida nos coloca? Nós não só aceitamos, como nós criamos mais demandas para nos mantermos ocupados e muitas vezes até, talvez, esconder uma dor, esconder uma tristeza, esconder uma divergência, esconder algo que nós não queremos resolver. Então, quando eu me mantenho muito ocupada, eu esqueço um pouco de ficar comigo e dessa maneira eu não consigo ficar muito concentrada naqueles probleminhas que eram recorrentes na minha mente e naquelas demandas, que a vida nos coloca para que a gente se trabalhe, se melhore e resolva. Então, o objetivo hoje é falar de um tema que está pegando muita gente no contrapé, por justamente não seguir uma máxima que o nosso Mestre Jesus, para quem acredita, eu creio, eu já fui descrente em Jesus um tempo, mas eu me tornei espírita e o espiritismo é cristão, e é claro que nossa base de ensinamento é Jesus, e claro, acompanhado de todos os códigos deixados por Kardec através dos espíritos, mas que esses ensinamentos têm como base a fonte maior, que é o nosso Mestre Jesus. E Jesus já dizia, orai e vigiai. É uma frase muito simples e muito prática. E eu diria até que a gente pode inverter. É vigiai e orai. É claro que aquele que ora, ele se conecta. E quando ele se conecta, ele se torna mais uno com a essência criadora dele. Mas é verdade também que muitas vezes nós não damos conta, como humanos, como
como temos um cérebro límbico, que são o cérebro das emoções, temos um cérebro reptiliano que nos traz experiência de traumas, de fuga, de luta, de sobrevivência, para manter a vida era muito difícil, e nós trazemos toda essa carga de conhecimento que está lá no nosso reptiliano, e toda a informação que o nosso cérebro límbico trabalha através das emoções, nos colocando por meio da amígdala cortical, que há um risco de vida ali e que nós precisamos observar esse risco e medir para ver o que fazer. E aí sim a gente vai poder avaliar, saber se a gente foge ou se a gente enfrenta. Tudo isso vem na nossa carga, mas é verdade também que a natureza, Deus, Jeová, Jesus, Cristo, quem foi que nos concebeu? A evolução e nos permitiu, né, essa grande fonte criadora que nós não sabemos explicar. Damos nomes, damos forma, chamamos de energia, e energia é matéria, né, gente? Se energia é matéria, é claro que Deus não é energia. Deus é algo que a gente não consegue ter a mínima dimensão, porque essa fonte criadora, ela criou tudo que há no universo, e os multi-universos, né? Enfim, tudo que a ciência sonda e faz hipótese, investiga e já conseguiu comprovar que há, tudo isso veio de uma grande inteligência que a gente não sabe e a gente denomina Deus. Eu chamo de Deus. E eu tenho em Jesus um mensageiro, né, que não necessariamente seja o seu filho direto, não necessariamente seja Deus, mas um espírito puro que veio com a missão de nos trazer o passo a passo para nos tornar amor, para viver o amor, para poder dar amor e receber amor, compreender esse grande sentimento universal que é o que Deus concebeu. Só que nós não conseguimos alcançar ainda. Estamos caminhando, passo a passo vamos conseguindo nos perceber nessa natureza divina e desempenhar papéis mais interessantes, e conseguimos quantificar o quanto podemos avançar e o quanto somos poderosos, quanto temos de divindade, mas ainda num passo a passo lento, mas que deve ser comemorado, gente, porque as pequenas vitórias nos levam às vitórias médias e maiores, né? O orai e vigiai, ou vigiai e orai, por quê? Qual é a diferença? Quando você ora sempre, o que é bem difícil numa rotina corrida, e você se conecta a essa fonte criadora, fica mais simples de você enfrentar as adversidades que chegam. Porém, como nós somos humanos e nós não conseguimos muitas vezes dar conta das nossas emoções, que vêm através do nosso segundo cérebro, né? A segunda camada do cérebro, que é a reptiliana, que é a límbica, o cérebro das emoções, nós às vezes não damos conta de orar sempre. E como nós não estamos sempre conectados com a nossa fonte criadora, porque nós nos separamos dele e de tudo que ele criou, ficamos ligados apenas à matéria, né? Aos objetos, às conquistas da tecnologia, do carro, da casa confortável, do lazer, e esquecemos que nós temos inúmeras demandas diárias, inúmeros labores. Nós acabamos tendo que pensar que o vigiar é mais importante e mais prioritário nesse momento de evolução da humanidade que o orai. Por quê? Não vamos dispensar o orai, precisamos orar sempre. Mas quando a gente vigia, a gente automaticamente toma consciência do nosso estado de ser. Olha só, quando a gente toma consciência do nosso estado de ser através da vigília, nós nos percebemos nos processos, nós percebemos o que sentimos, as nossas sensações, as nossas percepções, nossos sentimentos, as nossas interações, ações e reações do meio. Nós conseguimos, através aí sim do terceiro cérebro, trabalhar
essa condição que nos chega, que nos é percebida em nós e no outro, para compreender, elaborar um meio, um caminho de chegar até uma compreensão que trabalhe tanto o eu quanto o outro. Porque o nós vai ser a composição dessa grande mentalização, compreensão, concatenação de que somos dois, com interesses contrários muitas vezes, e que isso me causa emoções que me toma e que me tira da forma, que me descompõe, porque eu sou contrariada na minha vontade. Eu tenho um desejo diante de uma percepção de vida, um mapa, um tutorial que eu tenho de um modus, de um operante que é o melhor para a minha vida, porque eu cresci com crenças, com modos, com posturas, com palavras, com ritos, com religiões, com formas de trabalhar, forma de me higienizar, forma de conviver com o outro, que diz qual o meu melhor modo de me manter viva. E se esse meu mapa que foi sendo formatado, né, essa minha condição de viver, que eu entendi que era a melhor possível, vai ser confrontada pelo outro, vai me gerar um mal-estar, porque aquilo está em desconformidade com aquilo que eu creio que é a minha preservação. Eu preciso lutar pela minha preservação. E esse é o meu maior papel. Só que muitas vezes eu confundo a minha preservação atacando o outro. Eu entendo que eu vou estar me preservando, porque eu vou retirar o outro do caminho, eu vou combater a energia do outro, eu vou ganhar do outro, eu vou tirá-lo da minha circunferência, do meu meio, do meu habitat, e dessa maneira eu estarei mais seguro, mais protegido e mais amparado, porque aquele outro significava uma ameaça para aquilo tudo que eu entendi como ideal. Então esse mapa que eu formei, esse status quo que eu entendo que é o modo de bem viver, está sendo ameaçado pelo interesse do outro, pela ideologia do outro que é contrária à minha. Então eu bato de frente com a metodologia dele e entendo que para eu me manter íntegra ou bem ou viva de acordo com aquilo que eu entendo, não daquilo que realmente é, mas daquilo que eu entendo ser a minha preservação, eu combato o outro e eu faço com que ele seja excluído da minha vida. E aí começam os grandes problemas da nossa existência, que nós não percebemos. Quando eu separo o outro, eu quebro uma parte de um todo, que foi o todo da criação. Quando Deus fez várias centelhas, milhares de partículas de seres, sejam humanos, sejam animais primatas, né, também os macacos, sejam os répteis, as aves, os mamíferos todos, que também compomos os mamíferos, sejam os insetos, as bactérias, os fungos, as árvores, os rios, as montanhas, tudo, as pedras, né? Tudo que existe, do mineral ao vegetal, ao humano, tudo isso faz parte de um grande todo, de uma grande inteligência concatenada. E quando nós separamos o outro para nos preservar, e não entendemos que essa separação é algo que tiramos de nós, nós acabamos por ir adoecendo pouco a pouco. Num primeiro momento, nós temos a falsa ilusão de que nós estamos bem, porque nós separamos o outro, a ameaça se foi, agora eu estou protegida. Só que quando eu separo o outro, sem resolver com o outro, porque como é que eu resolvo com o outro? Eu tenho que viver a história toda. E às vezes viver a história toda com o outro, porque eu não vivo uma história sozinha, eu não estou sozinha na Terra, não estou sozinha na minha família, nem estou sozinha no meu condomínio, na minha comunidade, no bairro, na cidade, enfim, no país, no planeta, nem na galáxia, né?
Como eu preciso compor com o outro, eu preciso resolver a minha história. Eu preciso terminar a minha história. Quando eu separo o outro, sem entender o ponto de vista do outro, sem aceitar o ponto de vista do outro e sem conviver com o ponto de vista do outro, podendo aprender aquilo, integrar aquilo ao meu ser, e eu não resolvo com o outro, eu acabo por não integrar algo que seria parte importante, que veio para a minha vida para me ensinar, que veio para a minha vida para compor um ser melhor. Como é que eu me tornarei melhor separando o outro? Eu me tornarei menor porque eu estou simplesmente afastando uma ameaça sem fortalecer, sem ganhar músculo na minha mente e na minha alma. Porque eu excluí, então tá tudo bem, agora eu tô livre, agora eu tô segura. Mas não é assim que funciona, porque eu separo aqui e encontro ali na frente. Eu não tenho como separar. Aí alguns vão dizer assim, mas se matar a pessoa, você tá livre dela. Será? Quem garante? Que garantia nós temos que nós separamos quando matamos o corpo, nós nos livramos do espírito? Eu, por exemplo, venho de uma religião que é espírita, e o espiritismo estuda justamente a convivência e a interação, a conversa, né, o diálogo com os que já se foram. Nós trabalhamos no sentido de permitir que esses espíritos venham até nós dizer o que eles estão sentindo, as dores que eles têm, as pendências que eles deixaram na Terra. Porque também morreram sem terminar as suas histórias. Deixaram histórias pela metade, deixaram histórias sem término. Então, algumas pessoas na Terra resolveram atender esses espíritos. E os espíritas fazem isso, os espiritualistas, né? Todos os que fazem rituais de permitir que esses espíritos venham até nós e nos falem aquilo que eles precisam falar, seja através da intuição, da inspiração, seja através da psicografia, ou através da audição, enfim, tem inúmeras formas de visualização também, de pensamento a pensamento, tem muitas formas de conversar com esses espíritos, de comunicar, né? De se comunicar e permitir que eles se comuniquem. Mas esse vídeo não visa falar de espiritismo, gente, visa falar de uma doença que está chegando nas pessoas, que é a ansiedade, que leva muitas vezes à depressão. Porque o que faz a ansiedade? É você passar de um mundo onde você tinha 5 demandas diárias, ou 3 demandas diárias, 4, e você passar para um mundo que você tem 20, 50, 100 demandas diárias. Antes você convivia com meia dúzia de pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas ao longo do teu dia. Agora, muitas vezes, você tem que conviver com 900 pessoas, com 1000 pessoas, numa live, numa videoconferência, numa palestra. Enfim, você, muitas vezes, a própria rede social nos exige um tempo de comunicação, de resposta para os chamados, para a interação, que vai além das nossas forças. E cada vez menos força física nós temos, porque antes nós tínhamos muito menos tarefas, mas nós nos movimentávamos mais, nós andávamos a pé, andávamos a cavalo, andávamos de bicicleta, nadávamos, atravessávamos rios, com canoas e tudo mais, fazíamos o plantio, então era uma interação na roça, subíamos montanha, descíamos montanha, tomava banho de rio, corria para lá, brincava na rua, as crianças brincavam de queimada, de bulica, de tudo que tinha. Era uma vida muito mais interativa fisicamente do que virtualmente. Hoje nós temos uma interação social virtual que não preenche muito o nosso coração. Por um tempo até parece preencher. Por um tempo até nós nos enganamos com uma videochamada, como agora você está me vendo através do vídeo. E isso vai trazer um calor para sua alma, porque você está ouvindo a minha voz, você está vendo o meu movimento, a minha imagem. Mas isso não se basta. Isso não se basta com o tempo.
Não é possível o vídeo sozinho fazer esse trabalho de completar, né? De completude do nosso coração, da nossa alma, a médio e longo prazo. Muitos já devem estar percebendo uma diferença na sua forma de conduzir a vida a partir da pandemia. Que a pandemia trouxe uma grande reflexão e uma grande mudança para a vida da grande maioria do planeta. Então a gente hoje se percebe diferente, com outros interesses, com outras crenças, com outros gostos, com outras vontades. Muitas pessoas que antes adoravam comemorar aniversário já não comemoram mais. Alguns por medo, sim, da aglomeração e de uma nova contaminação do vírus. Mas é verdade que muitos já não têm mesmo a vontade do aniversário, porque perdeu aquele modo de se interar com o outro, de convidar, de trocar, de organizar uma festa, de se arrumar, de ir para o local, de cumprir um rito de festejar. Muitos já não sabem mais fazer isso. Eu vejo os grupos antes que eu tinha, que a gente saía para tomar café, para jantar, para comemorar, para fazer eventos, e já não fazemos mais. E muitas de nós voltamos para suas rotinas de trabalho, já a maioria sem máscara, estão indo para o parque, estão indo para a feira, para o supermercado, estão fazendo até algumas visitas, mas não existe mais o evento. E essa falta do evento social vai trazendo um vazio absurdo, gradativo, até um ponto que você começa a voltar a ter medos que você não tinha antes. Você volta a ter pensamentos que você não tinha antes. Ou volta a ter ou passa a ter. E é muito importante, gente, a vigília. Porque quando você tem uma base espiritual fortalecida, e aí eu volto, se você é uma pessoa de oração, de meditação, de autorreflexão, de um trabalho filosófico onde você desenvolve as suas virtudes, a sua forma de bem viver em sociedade, você provavelmente tenha ferramentas, fortalecimento mental para enfrentar a adversidade e a dor quando ela vier. Agora, como é que você vai conseguir enfrentar uma adversidade se você não meditou, não orou, não desenvolveu suas virtudes, não fez um trabalho espiritual anterior? Fica muito mais difícil. Então, o vigiar, na verdade, é você se resguardar de que aquele teu estado de bem-estar, de conexão com o grande Criador, com a grande criação ou com sua grande obra, que muitos que não creem em Deus estão conectados com a grande obra, não importa de onde ela tenha vindo, porque aí é uma outra discussão filosófica. Mesmo assim, você tem condição de avaliar e de vigiar como é que está essa interação, essa troca com esse par, com esse próximo. Porque próximo, gente, lembrando que não é só humano. O próximo é a árvore. Quando eu dou um chute numa árvore, dói pra caramba e pode rachar minha unha. Então eu tenho um problema, eu posso quebrar um dedo chutando uma árvore, né? Ou um galho cair e me atingir, ou então um cisco entrar no meu olho e machucar o meu olho. Ou seja, todos os meus próximos, que é toda a obra de Deus, a pedra, a plantinha, o alimento, né? A árvore, a montanha, os rios, os mares, os animais, todos são nossos próximos. Então, quando eu me vigio diante da interação com esse outro, eu consigo ter uma percepção como é que eu sinto dentro quando esse faz algo para mim, ou quando eu penso que ele faz algo para mim, porque às vezes eu faço uma leitura do que ele é, entendendo que é algo contra mim e não necessariamente. Vamos citar um exemplo prático. Eu passo num lugar e essa pessoa passa por mim e não me dá bom dia. Aí eu penso, ai, mas essa pessoa tem uma coisa contra mim, nem me olhou. Ai, que coisa mais snob, mas o que eu fiz para ela? Será que ela me acha menor? E aí eu posso me sentir menor e aí me sentir menor ainda porque eu não recebi um bom dia. Ou então eu posso entender que essa pessoa estava tão concentrada quando eu vigio,
que eu vigio o que eu senti dentro, eu consigo entrar um pouquinho empaticamente na situação do outro e perceber que o outro pode estar apenas concentrado na sua caminhada, com pressa, com objetivos, com foco. E eu passei e ele não percebeu. Essa pessoa não percebeu que eu passei e não me deu bom dia. Às vezes a pessoa também, ela até percebe a minha presença, mas ela não me conhece, ela não, ou não se lembra de mim, ou ela não tem o hábito de cumprimentar, porque tem pessoas que não saem por aí dizendo bom dia, boa tarde, oi, tchau. E tá tudo certo, gente, porque eu preciso respeitar o modo de ser do outro, se eu quero ser respeitada. Então, vigiar e orar, que é o passo seguinte a fazer, é vigiar como é que eu estou me sentindo diante de que o outro aparentemente está me fazendo ou está fazendo simplesmente, porque ela pode não estar me fazendo. Ela está fazendo algo que eu estou interpretando como algo negativo para mim. Então, nessa história toda, dessa conversa que você vai se convencendo de que o outro não gosta de mim, que o outro está me desprezando, que o outro está estranho, que o outro tem algo contra mim, que o outro não me quer, que não me ama, que uma série de coisas, nesse jogo mental que eu vou criando, eu vou adoecendo e eu vou me afastando cada vez mais do outro. Porque o que acontece? Eu não termino as minhas histórias. Porque eu posso cumprimentar o outro, dizer, oi fulano, como você está, tudo bom? Aí a pessoa vai dizer, ai desculpa, não tinha te visto. Ou então a pessoa simplesmente vai dizer, ai bom dia, tudo bem, tô com pressa, tô assim, atrasada, tá, foi. Aí você já viu que não era com você o problema. E por que orar, gente? Orar porque nós precisamos aprender a limpar a nossa mente. A oração, ela tem um grande poder de limpeza mental, como tem a meditação, como tem a filosofia, como tem a compreensão do amor ao próximo. Existem vários caminhos para chegar a Deus. E qual caminho que nós vamos escolher é de vontade própria, não precisa ser o caminho do outro. Ah, porque o outro medita e está muito bem. Pô, que bom! Talvez eu meditando fique bem também. Mas talvez a meditação não seja o primeiro caminho para mim. Talvez a meditação seja um caminho posterior. Talvez o melhor para mim é simplesmente vigiar meu pensamento, fazer uma boa oração e viver amorosamente com os meus pares, tentando amorosamente de que jeito, gente? Vamos relembrar as duas leis maiores que Jesus deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. São duas leis incríveis que explicam tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas porque Ele é nossa fonte criadora. E se eu não amo quem me criou e eu sou parte dele, eu não amo a mim. E amar ao próximo como a mim mesma, né? Como a si mesmo, como a mim mesma. É assim, ó, eu consigo amar o outro no tanto que eu amo a mim. Porque se eu não tenho compreensão de auto-amor, se eu não tenho compreensão de autocuidado, eu não vou saber fazer autocuidado para o outro, né? Cuidado do outro, né? Ou cuidar do outro. Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim? Fica estranho, né? Ah, não, mas eu cuido da minha mãe com todo o amor e não cuido de mim. Mas tem um problema aí já. Porque se você não cuidou de si, primeiro porque você não vai aguentar muito tempo essa carga não cuidando de si. E se você acha que você não merece ser cuidada, vai chegar um momento que vai ter um problema nessa relação também. Porque inclusive você não vai cuidar muito da tua mãe a partir de um estado de mal-estar teu. Porque para você cuidar bem do outro, você precisa estar bem. Para você dar o melhor para o outro, você precisa ter o melhor para dar. Só que se você não cuida de si, que melhor é esse que você dá para o outro? Entende? A tua vida fica muito apequenada, fica muito básica, fica muito pouco agradável e pouco produtiva, porque você não cuida de si mesma. Então, orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que o teu bem-estar esteja sempre premente, esteja sempre em dia. E o que está acontecendo, gente, que muitas vezes nós somos acometidos por medos, por coisas que nós passamos a vida empurrando com a barriga, a vida adiando e achando que tem tempo para cuidar depois. Só que quando o depois chega, você percebe que às vezes está um pouco tarde para resolver aquilo, diante de um mundo material que a gente vive que nos pede muito.
Então, quando você começa a ter medos diante das coisas que você está sendo suprimida, né, na vida, por exemplo, um emprego, ou o teu trabalho, se você é autônomo, está caindo o ganho, e aí você vê algumas contas, e alguns prazeres, e alguns sonhos sendo tirados, né, sendo deixado de ser realizado, por conta de você não ter mais recursos, porque os teus recursos diminuíram, você passa a ter alguns medos do teu futuro. De repente você vê a tua saúde um pouco prejudicada e você vai ter que gastar com a saúde. Só que os teus recursos são menores, como é que você vai cuidar da tua saúde? E aí você pensa, bom, já vou ter que deixar a saúde para depois. E sabendo já que a tua idade está um pouco mais avançada, os medos são maiores, porque se você não cuida de uma saúde que já não é de um jovem de 20 anos, quando você tem 50, 60, você sabe que o fim dos tempos para você está cada vez mais próximo. Então esses medos muitas vezes te levam a baixar a tua vibração e você começar a ter pensamentos intrusivos. E aí está o grande perigo, gente. Começa com uma tristeza horrorosa, que você acorda com medo, não gosta de ficar sozinha, passa a não mais curtir a sua companhia como curtia antes. Você passa o dia se entretendo com coisas para poder o tempo passar e quando chega o fim do dia, tua tristeza aumenta porque você volta a estar sozinho. E aí vem a noite, você precisa dormir, o teu sono não é reparador, porque você já não consegue mais ter um sono reparador. Que o sono, gente, ele é fundamental. Dormir cedo, acordar cedo, respeitar o teu ciclo circadiano, dormir as tuas 7, 8, 9 horas é fundamental. Só que quando você passa a ter medo, você começa a não ter mais uma qualidade de sono. O teu sono, você acorda muitas vezes 2, 3 horas da manhã e não consegue dormir mais, ou demora muito para dormir, ou dorme menos horas do que precisa, ou não consegue nem dormir, já quando se deita, leva muitas horas para pegar no sono. Então essa tristeza começa a adoecer o teu corpo e atrapalhar o teu sono. E a falta de sono te faz adoecer muito mais. Então o que acontece? Chega um momento que a tua mente está com uma vibração tão baixa que você começa a ter pensamentos intrusivos e muitas vezes pensamento de morte. E aí eu vou contar para vocês, gente, algo que poucas pessoas sabem. Eu felizmente agora, eu tô 1 ou 2 semanas muito bem, graças a Deus, muito bem, já conhecendo a minha condição de sempre ser uma pessoa feliz. Eu não sou uma pessoa falsa, não. O que eu coloco na internet é verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa vibrante, cheia de energia, de bom dia, de troca. Eu amo estar com os meus amigos, eu amo estar com as pessoas, aprender, eu amo me alimentar direito, fazer exercício físico, fazer esportes. Só que de repente eu comecei a ter medo, porque eu estou passando por um processo de mudança de apartamento, o meu trabalho já não está rendendo como rendia antigamente. E eu comecei a ver a minha vida meio que desmoronando numa parte assim que era a base, né? Para sustentar o meu esporte eu preciso ter dinheiro, para sustentar o meu lazer eu preciso ter dinheiro, para morar bem eu preciso saber onde eu vou morar e se eu vou ter dignidade, segurança, uma boa condição. Eu gosto de morar bem, eu gosto de comer bem, eu preciso de uma estrutura mínima para isso, mesmo sendo minimalista. E de repente essas coisas todas, somadas aos meus 54 anos, né, começou e nem foi a saúde, gente, que de saúde eu tô legal, eu tô muito bem, né, porque eu me exercito fisicamente 5, 6 vezes na semana, eu jogo vôlei, eu ando de bicicleta, eu aprendo francês, eu estudo, faço cursos, eu tenho algumas atividades que dão sustentação, eu durmo bem, respeito o meu sono, que dão sustentação para a minha saúde. Eu tenho os 3 pilares: alimentação, sono e exercício físico. Mas mesmo assim, esses medos me levaram a uma condição de tristeza que eu fiquei 2 semanas num estado que eu não sabia como sair. Eu tinha receio de estar sozinha, porque era muito ruim estar sozinha. E aí aconteceu algo, gente. Um dia eu tive 2 episódios que me assustaram bastante. Além de alguns problemas de memória que eu tive, fiz coisas que, apesar que eu já sou desmemoriada desde quando nasci, mas algumas situações que me deixaram mais chateada ainda, pontuais.
Deixa eu citar, por exemplo, o problema de memória que eu tive um dia que eu fiquei bem chateada. Eu paguei uma conta, que é o meu MEI, um documento, né, o Simples. A minha contadora manda todo mês para eu pagar. Eu paguei, só que eu não sabia que eu tinha pago. Chegado, deitei, foi um dia que eu perdi um pouco o sono, fui dormir tarde, 5 para meia-noite eu me dei conta que eu não tinha pago a conta. Levantei correndo e pensei, falta 5 minutos, eu consigo pagar ainda hoje, que estava na data. Abri o aplicativo, fui pagar, aí o banco me avisou que estava fora do horário, que eu acredito que seja às 9 da noite o horário para pagar. Mas mesmo assim, até digitar todo aquele código de barra já era meia-noite, enfim, não consegui pagar a conta e eu falei, puxa vida, que chato, amanhã eu vou ter que pedir um novo formulário para minha contadora, né, para a contadora que me atende nisso, para que eu possa então pagar com multa, enfim, né, que tem uma multinha ali. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ela solicitando um novo documento. Só que olha o que aconteceu. Eu abro o meu aplicativo do banco, olho o meu extrato e o que eu acho ali, a conta paga. E foi uma surpresa enorme, porque eu não tenho nenhuma lembrança de que eu tenha entrado no aplicativo para pagar aquele documento. Não tenho nada, nem eu abrindo, nem eu pagando, nem o depois, nada. Eu vi o documento pago ali e eu não pude acreditar naquilo que eu tinha feito. Isso foi um sintoma de um problema de memória que me aconteceu após 2 semanas de uma tristeza horrorosa, gente, de um medo, de uma coisa horrível que eu estava passando e que eu não desejo para ninguém. Juro, nunca desejei o mal para ninguém. E eu não estou na massoterapia por acaso, eu estou justamente porque eu quero levar bem-estar para as pessoas. E a massoterapia tem essa condição de trabalhar a depressão, tem essa condição de trabalhar a ansiedade, tem essa condição de levar o toque, o carinho, a atenção, a terapia, essa coisa toda. Através da massoterapia você tem esse benefício. Mas eu passei por essa situação. E aí teve 2 episódios que me deixaram muito preocupada e ali sim a minha vigília aumentou mais e a minha oração também. Um dia eu estou aqui na minha sala atendendo, isso foi numa quinta-feira, isso foi há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, ou seja, 3 quintas atrás. Agora vai fechar um mês, né? Na próxima quinta. Hoje é terça, hoje é quarta-feira. Então amanhã fecha um mês exatamente o que aconteceu, o que eu vou contar para vocês agora. Prestem atenção. Eu estou atendendo um cliente que eu já atendo há muito tempo, né? Há vários meses, acho que é quase um ano. E eu tô ali fazendo a massagem, geralmente eu me concentro muito no meu trabalho, porque, né, é o objetivo estar presente. E vem na minha mente um pensamento, de que maneira eu vou acabar com a minha vida. Foi algo horroroso, gente, que eu não desejo para ninguém. E eu, inclusive, tenho pessoas na minha família que já sentiram vontade de morrer. E já pessoas que tentaram contra a sua vida. Aí alguns vão falar assim, mas tem problema de depressão na família. Talvez, tenho problema de depressão na família, mas eu não tenho depressão, gente. Eu passei por muitos perrengues na minha vida, não foram poucos. Eu venho de uma família cujo pai faleceu antes dos meus 2 anos. A mãe era analfabeta e criou 3 filhas separadas. Eu fui criada meio assim, jogada no mundo. E eu nunca tive depressão. Eu tive algumas tristezas, alguns choros por amores perdidos, por paixões não realizadas, mas eu sempre fui uma pessoa muito para cima, mesmo nas dificuldades, eu ria das minhas dificuldades, sempre ri das minhas dificuldades. E de repente eu estou no meio de uma sessão de massagem onde eu deveria estar concentrada e vem um pensamento, de que maneira você vai acabar com a sua vida? Foi algo muito dolorido e muito forte, gente. Que eu acho que Deus nos permite sentir, não porque a gente precise ficar com aquilo, mas porque a gente precisa entender a dor do outro. E eu acho que Deus me permitiu muitas coisas nessa vida através da massoterapia. E por isso que eu acho tão rico e tão nobre ser massoterapeuta. Porque na massoterapia eu descobri o que é uma dor articular, o que é uma artrose, o que é uma artrite, o que é uma tendinite, o que é uma bursite, o que é uma redução de tendão. O que é ter um músculo arrebentado? O que é quebrar um dedo? Eu já tive isso tudo. E eu posso, gente, compreender o que vocês passam. Porque eu senti e sinto na minha carne tudo isso.
E agora esse pensamento intrusivo que veio, que me assustou muito, porque eu nunca tinha esse pensamento, porque eu era uma pessoa muito de amor com a vida. Eu sou uma pessoa muito agradecida. E o que sustenta a minha vida é o agradecimento. E esse pensamento me assustou barbaramente. Porque eu pensei, como é que eu vou acabar com a minha vida? Porque minha vida está no fim. Não tem sentido. Não tem mais propósito. Não tinha mais nada. Só que não era racional, gente. Era sentimental. E foi muito dolorido de viver isso. Mas foi um momento e passou. Aí teve um outro momento que eu estou com uma pessoa, estou num parque ou em algum lugar com várias pessoas e tinha uma ou duas pessoas na faixa dos 80 anos, 80 e poucos, e eu senti um peso enorme, pensei, meu Deus, eu estou só com 54 anos. Quem me conhece sabe que eu sempre disse que eu quero viver 100, 110 anos. Que eu quero viver o máximo possível, cheio de vida, cheio de saúde. Só que nesse dia, gente, que foi a segunda situação de peso e de tormenta, que eu vi uma pessoa idosa. E eu pensei, meu Deus do céu, eu não aguento viver mais 20, 25, 30 anos. Como é que eu vou suportar todo esse tempo? Gente, eu estou relatando para vocês, é muito difícil dizer o que eu senti. Mas foi uma pressão, como se viesse um cometa, assim, uma galáxia me pressionando para o chão. E me tornando bem pequenininha, com uma força tão pequena, que eu não sei como aquilo aconteceu. Por isso, gente, eu digo para vocês, eu não sou a única a sentir isso. Eu não sou a primeira e gostaria até de ser a última, mas infelizmente acho que não vou ser. Mas muitos de vocês que estiverem vendo esse vídeo, que estiverem sentindo essas coisas, busquem ajuda. Busquem um amigo para conversar, para contar. Eu contei isso para duas amigas, porque são duas pessoas muito queridas na minha vida e que estão me dando uma base de sustentação muito boa. E eu melhorei, gente. Agora eu fico emocionada porque Deus me oportunizou sentir isso para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa ter empatia por quem sente. Agora, isso não faz parte de mim, como não faz parte de vocês. Isso a gente permite que chegue porque a gente não vigia, a gente não ora, a gente não medita, a gente não cuida do espírito. E eu vou dizer, gente, que eu consegui sair disso porque eu tenho uma base espiritual de 9, 10 anos. Há 9, 10 anos eu venho trabalhando o meu espírito. Quer dizer, eu acho que eu trabalhei a vida inteira, porque eu sempre fui uma pessoa para cima. Mas de forma focada eu tenho trabalhado há 9, 10 anos. E foram essas ferramentas espirituais que me fizeram chegar a sair dessa situação. Que se Deus me permitiu viver isso e me propiciou esse aprendizado, ao mesmo tempo Ele me deu no momento que eu tinha todas as ferramentas para acessar, para lapidar, para resolver e para diluir isso daí e jogar para o universo, para transmutar. Então eu digo, gente, quem não trabalha o seu espiritual, quem não trabalha o seu mental, vai ter poucas ferramentas para sair dessa situação. Então, o quanto antes, busque, mesmo que seja na religião que hoje eu não pratico mais, essa religião institucionalizada que cria ritos e que cria aprisionamento da alma. Só que nem todos os ritos são ruins, gente. Há muitos ritos que nos fazem ser pessoas melhores. Então, vamos buscar o melhor caminho para nos vigiarmos, para orarmos, para que nós possamos estar cada vez mais conectados com a nossa fonte criadora. Então a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa, gente. Eu agradeço imensamente pelo dia. Quem curtiu o vídeo e quiser dar um like, quem gostou da mensagem e quiser compartilhar,
se inscrever no canal, ativar o sininho para que mais vídeos como esse, dos meus, que o meu canal possa crescer e chegar até vocês e chegar a mais pessoas. Façam agora. E eu agradeço imensamente por me ouvirem até aqui. Eu espero ter ajudado e levado uma mensagem de humanidade, de compreensão, de amor para o coração de todos vocês. Muito obrigada e namastê!